Para de mentir que está feio, Varela. Pois é, durante muitos anos nós ouvimos o apresentador do programa Balanço Geral, Raimundo Varela, na Record TV da Bahia, dizer que foi um dos criadores do programa Balanço Geral. Faltava sempre com a verdade. Eu deixava para lá porque sei que muita gente mente para alimentar o próprio ego. Só que, dia 19 de fevereiro de 2021, o apresentador do Balanço Geral, Raimundo Varela, extrapolou com a inverdade. Vejam só o que ele foi capaz de dizer no Balanço Geral. Nós temos a gravação e mostramos agora para vocês. Então, é bom lembrar que eu, Fernando José Guimarães Rocha, finado, Armando Oliveira, finado, Guilherme Santos, está aí vivo, pergunte a ele. Nós fizemos uma reunião para lançar o Balanço Geral em 1980, com ditadura no Brasil. E na reunião a gente perguntava, como é que vai fazer para botar o povo falar? Nós fomos presos 4 vezes, porque botávamos o povo para falar. Na época era ditadura militar. Né? Nós passamos por Castelo Branco, por Médici, por Geisel, por João Figueiredo, e só cacetete, porrada e perseguição. Censura nos órgãos de comunicação do país. Entendeu? Mas nós nascemos ali, nessa confusão. O Balanço Geral era 6 da tarde, de 6 às 7, e era a maior audiência da televisão brasileira, e sempre foi. Então, eu sou um dos criadores, estou aqui ainda, não é? Graças a Deus. Impressionante. Como é que uma pessoa pode faltar com a verdade, mentir deste jeito? Principalmente num programa de televisão, um programa que tem nome, um programa conceituado. O senhor Raimundo Varela, quando sempre disse, eu criei o programa Balanço Geral junto com outras pessoas, sempre mentiu, deixava para lá, eu deixava para lá, porque sei que muita gente mente exatamente para alimentar o próprio ego e até tentando se autovalorizar. Mas o que aconteceu no programa do dia 19 de fevereiro de 2021, quando o senhor Raimundo Varela, no Balanço Geral, viram o vídeo que acabei de mostrar, afirma que o Balanço Geral começou em 1980. Mentiu. Começou em 1985 e não era a ditadura militar, o presidente era José Sarney, que foi vice de Tancredo Neves, que foi eleito presidente, não assumiu porque morreu e o Sarney assumiu porque era o vice. Agora, o senhor foi muito mais longe. O senhor falou que houve uma reunião, né, senhor Varela, entre Raimundo Varela, Armando Oliveira, que era uma pessoa ligada ao esporte, pura e simplesmente, nada a ver com o Balanço Geral, Fernando José e Guilherme Santos. E que aí discutiram como é que ia colocar o povo para falar com a censura que havia da ditadura militar. Senhor Raimundo Varela, 1985, não existia mais regime militar, que o senhor chama de ditadura, é o senhor que está dizendo. Não existia mais regime militar, era um civil, o José Sarney, presidente da República, e já não existia mais aquela censura que o senhor tanto está falando. Agora, reunião entre essas 4 pessoas, que mentira deslavada, senhor Raimundo Varela. Não, reunião sim, aconteceu, sabe quando? Em 1985, Varela, quando foi realmente criado na TV o programa Balanço Geral. E esta reunião foi, sabe com quem? Esclarecendo para você, meu amigo, minha amiga que acompanha o nosso trabalho. Esta reunião foi com Luiz Pedro Irujo, filho de Pedro Irujo Ianis, já falecido, Alfredo Raimundo, que era o diretor-geral
da TV e da Rádio Sociedade, Carlos Borges, que era diretor do Departamento Artístico de Produção da TV Itapuã, não era Record ainda, Fernando José, que se tornou o apresentador do programa Balanço Geral da TV também, já era da rádio, onde eu era o repórter do programa Balanço Geral da rádio, e eu. Foram essas pessoas que se reuniram. Luiz Pedro, Alfredo Raimundo, Carlos Borges, Fernando José e Guilherme Santos. O senhor Raimundo Varela nem sabia que existia esta reunião. E nesta reunião foi que ficou decidido o programa Balanço Geral na TV, que, aliás, era para que eu fizesse apenas 3 enquetes no programa. E eu rejeitei participar de um programa que eu fosse fazer só 3 enquetes, que eu pensava em defender a população, ir para as ruas, botar o povo para falar. E disse, me dê a chance de fazer esse trabalho por um mês. Se não der certo, me manda embora e coloca outro repórter no Balanço Geral. Me deram a oportunidade de fazer aquilo que eu queria fazer, que eu pensava. E aí surgiu, sim, 1985. Como é que eu comprovo isso? Ainda guardo a velha carteira de trabalho com todos os registros da TV Itapuã, tá vendo? E futuramente, em 2006, da Record TV da Bahia. Carteira profissional está aqui como comprovante. Eu tenho ainda para provar tudo que estou falando, senhor Raimundo Varela. Lembra da Tribuna da Bahia? Tem outros jornais também, mas aqui na Tribuna da Bahia, quase uma página inteira comigo. Pode, Guilherme, não é? Essa Tribuna da Bahia foi publicada numa terça-feira, 30 de setembro de 1986, e lá fala, não é? Um ano de Balanço Geral, porque foi criado em 1985, não era regime militar, nem era ditadura, como o senhor afirmou no programa Balanço Geral. Agora, além dessas mentiras, a que me indignou por esta razão, eu resolvi vir a público prestar esclarecimentos, é quando o senhor diz, no Balanço Geral, que Raimundo Varela, Armando Oliveira, Fernando José e Guilherme Santos fomos presos 4 vezes pela ditadura militar. Que cara de pau, senhor Raimundo Varela! Presos pela ditadura militar? Nunca fui preso, senhor Raimundo Varela. O senhor ofendeu a minha honra. O senhor ofendeu a honra de Armando Oliveira, já falecido, e Fernando José, já falecido, os dois que não podem se defender. Como o senhor ofendeu a minha honra, dizendo que, junto com o senhor e as outras pessoas, eu fui preso 4 vezes, aqui estou, para desafiá-lo, não é? Nunca fui preso durante toda a minha vida. O senhor atingiu exatamente a minha moral, e isto eu não aceito. Aliás, eu quero deixar bem claro, se quiserem a verdadeira história do Balanço Geral, tenham a coragem de abrir espaço para mim num dos programas da Record TV, e aí, não é? Vão saber realmente, com documentação, como surgiu o programa Balanço Geral, e não com as mentiras do senhor Raimundo Varela, e que ninguém do Balanço Geral nunca foi preso e nem houve Balanço Geral na época em que ele diz do regime militar. Ele chama de ditadura militar, é o problema dele. Gente, é de ficar indignado. Sabe o que é isso aqui? Vou botar isso para lá. Recortes e mais recortes, certo? Do programa Balanço Geral, falando sobre o Balanço Geral, onde, quando da sua criação e até o ano de 1988,
apresentava o programa Fernando José e tinha apenas um repórter, eu, Guilherme Santos, e fazendo aquilo que eu propus, abrindo espaço para as comunidades, para a população fazer reivindicações. Como testemunha eu tenho, por exemplo, do que estou falando, o próprio ex-prefeito Mário Kertz, não é? Que se via doido com as minhas reportagens, mas ele era inteligente. Eu falava, mostrava com a reportagem, ele resolvia. O Mário era inteligente. Depois vieram os prefeitos que não souberam aproveitar isso, não é? Mas fiquei indignado, sim, quando o senhor Raimundo Varela cita que eu fui preso junto com ele e outras pessoas 4 vezes. Para que essa mentira deslavada, Varela? Você é um cara competente, você não precisa disso. Agora, eu peço à Record que não cite mais meu nome nesta emissora, a não ser que queiram citar com a verdade como ela é e não com mentiras. Este é um apelo que eu faço aos atuais diretores. Aliás, não é? Em 88, eu pedi demissão da Record, fui para a TV Bandeirantes, onde durante 2 anos, até 1990, apresentei o programa Guilherme Santos, o repórter Olho Vivo. Em 88 saí porque fui candidato a vereador e fui eleito vereador com mandato de 89 a 92, não é? O Balanço Geral, aí teve vários apresentadores neste período, Cristóvão Rodrigues, vários outros, o senhor Raimundo Varela também, mas não deu audiência, Pederúgio tirou do ar, o repórter passou a ser o Zebim, que ficou no meu lugar, não deu audiência, tiraram o Balanço Geral do ar, e quando a TV Record comprou de Pederúgio e Dona Irene Irujo a TV Itapuã, que era do Sistema Nordeste de Comunicação, aí, pessoal da TV Record, o senhor estava, né, Varela, na Bandeirantes, fazendo o programa Jogo Aberto, aí eles chamaram de volta para a televisão. Dessa feita, não mais pura e simplesmente TV Itapuã, mas já TV Record fazendo parte da Rede Record. O senhor então teve o mérito, sim, o senhor resgatou o nome que estava nos arquivos da televisão, o nome do programa Balanço Geral. Mas não continue dizendo que foi um dos criadores do Balanço Geral, porque o senhor está mentindo desavergonhadamente. Não continue dizendo por aí que essas 4 pessoas, Raimundo Varela, Armando Oliveira, Fernando José e Guilherme Santos, foram presos pela ditadura militar. Ditadura que o senhor chama, né? Pelo regime militar. É muita cara de pau mentir deste jeito e eu não aceito.